Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes conhecimento, entendimento, sabedoria, e que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 7 de dezembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é esta lição, meus amigos, que é a lição de número 11, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a lição que nós iniciaremos hoje, ela está baseada ali em João capítulo 14, versículo 10, versículo 24 também, Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 9, o livro de João capítulo 16, versículos 27 e 28, João capítulo 16, versículos 7 a 11, e João capítulo 17, versículos de 1 a 26. Esse próprio título que está falando aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos falando da Trindade. Embora a palavra Trindade, ou no termo assim, Trindade, ela não existe na Bíblia, mas em seu conceito ela sim. Tanto é que em inúmeras partes da Sagrada Escritura se fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é realmente o Deus triuno. E o que nós vemos ali em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E aqui está plenamente claro o Deus triuno. Aqui são três pessoas, e aqui a palavra grega que é utilizada aqui como comunhão, que Paulo utiliza, que é comunhão ou koinonia no grego, se refere a um relacionamento interpessoal, ou seja, a comunhão de três pessoas. Paulo fala que a pessoa do Espírito Santo quer se relacionar, quer ter intimidade conosco. É uma pessoa. E na lição dessa semana, todas as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são narradas pelo evangelista João e mencionados ali em várias partes que nós vamos estudar com detalhes nessa semana, que está lá em João capítulo 1, versículos de 1 a 4, que também está lá no versículo dos 14, 18, e também dos versículos 32 e 34 deste capítulo 1. E durante assim muitos séculos, os seres humanos buscam compreender assim plenamente a natureza da Trindade, Mas como elas não conseguem, muitos rejeitam esse ensino bíblico e não aceitam a pessoa do Espírito Santo como realmente existente. Eles não acreditam na Trindade justamente porque eles não consideram o Espírito Santo como uma pessoa. Porém, é uma falta de sabedoria, é uma falta de tolice rejeitar alguma coisa só porque não conseguimos compreendê-la, às vezes por falta de uma intimidade com Deus, ou nós não entendemos completamente, ou porque não se enquadra dentro dos nossos estreitos conhecimentos e limites de raciocínio humano. E na lição dessa semana, nós estudaremos e aprofundaremos justamente sobre a Trindade. Mas este santo nome, Trindade, não aparece nas Sagradas Escrituras nesse termo, mas aparece como um Deus triuno,
Como diz ali em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, quando Jesus faz uma grande comissão de discípulos para proclamar o evangelho pelo mundo e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aqui temos as três pessoas. E aqui o Deus triuno, e assim a doutrina da Trindade, ela é bíblica, né? Embora ela não apareça. Ela aparece numa outra forma. E pelo fato do nome Trindade não estar ali na Bíblia, não quer dizer que o fato da doutrina não se enquadre, não se encontre, porque o texto que nós lemos acima é uma prova disso, né, da existência da Trindade, onde ali fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na Bíblia nós não buscamos nomes, né, e sim fatos verdadeiros, né, como é o caso, fatos verdadeiros que aparecem as três pessoas. E acontece que o mundo possui pessoas que não acreditam, né, que o Espírito Santo é uma pessoa e não aceitam a Trindade ou a existência de um Deus triuno. Mas eu vou falar a você, meu amigo, minha amiga, que não acredita que o Espírito Santo tenha realmente um trono no céu. Porque cada pessoa da Trindade, ela tem uma função. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é um Deus assim dos bastidores, né? Porque mesmo a Trindade, cada um tem uma função. O Deus Pai tem uma função, o Deus Filho tem uma função e o Espírito Santo tem a sua função de trabalhar pelos bastidores, onde cada pessoa da Trindade tem uma função, e isso desde a criação, no plano de salvação também. As pessoas da divindade, cada um tem a sua tarefa diferente, embora as três pessoas da Trindade tenham a mesma essência, né? São atuações diferentes de cada pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquela pessoa que está por detrás de tudo, dos bastidores, que faz com que os nomes do Deus Pai e do Deus Filho apareçam, né? E o que nós vemos lá em João 16,14, Jesus mostra a função do Espírito Santo bem clara para nós, que ele nos diz. Olha como Jesus começa a falar. Ó. Ele, no caso o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou-lo há de anunciar. Aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele é um pronome pessoal masculino grego. Ele, onde a função do Espírito Santo, pessoa, ele quer glorificar a Jesus Cristo. É uma pessoa que está glorificando a outra, no caso de Jesus Cristo. E o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, pensando nisto, ele colocou no verso para memorizar, para nós analisarmos e discutirmos durante a semana, que diz lá: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, que está lá em João 14, 26. O Evangelho de João, ele é um grande mosaico espetacular de temas que nós poderíamos perfeitamente chamar de o Evangelho do Amor. E aqui no verso acima, João, que foi uma testemunha ocular de Jesus, e desse fato ocorrido aqui que Jesus menciona, narra que há poucas horas de Jesus, assim, dele ser preso, ele se preocupou em confortar os seus discípulos, fazendo-lhes duas promessas: a vida eterna após a sua segunda vinda e a vinda de uma outra pessoa, ou seja, o Consolador. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo trabalhando para auxiliar a Jesus
e nos auxiliar, nós que ficaremos no mundo, e Jesus foi para o trono celestial, para trabalhar realmente por nós. A obra do Espírito Santo capacitaria os discípulos na pregação do Evangelho, do reino, ensinando todas as coisas, e os faria lembrar de tudo o que Jesus lhes tinha dito. Está lá em João 14, 26. Viu como o Espírito Santo é uma pessoa? Onde ele atuou na ausência de Cristo, que foi para o tabernáculo celestial, ele auxiliou Jesus nos bastidores, né? E João mostra a existência da Trindade. Ele usa uma série de testemunhas para proclamar que Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Cristo. E João narra e apresenta declarações de que Jesus começou com a palavra "eu sou", para apontar a divindade de Cristo. E João Evangelista menciona no seu livro as três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E já no seu primeiro capítulo mostrando a existência da Trindade, que está lá em João capítulo 1, versículo 1 a 4, versículos 14, versículo 18 e versículos 32 e 34 desse capítulo 1. E a lição que nos aprofundaremos e estudaremos essa semana se trata do Deus triuno e da interconexão de Jesus e a segunda pessoa da Trindade com os outros, ou seja, as duas pessoas da Trindade, Jesus com o Deus Pai e o Espírito Santo, trabalhando juntos para a salvação da humanidade. O Novo Testamento possui pelo menos 2 lugares que aparecem que as 3 pessoas da Trindade são mencionadas em um mesmo contexto, ou seja, no batismo de Cristo, registrado lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, quando o Espírito Santo de Deus desceu e pousou sobre o Filho de Deus, Jesus, e onde todos ouviram a voz do Deus Pai, ou seja, no batismo de Cristo estavam as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já em João capítulo 1, versículo 1 até João capítulo 3, versículo 32, nós aprenderemos que Jesus, ele é o Pai, eles são são todos unidos, né? E que João Batista testemunhou o Espírito Santo na forma de uma pomba pousar sobre o Filho de Deus. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo estavam unidos no propósito de salvar a raça humana caída. E nessa semana nós estudaremos com detalhes diariamente e contemplaremos essa verdade e abordaremos outros assuntos, como quais são algumas funções do Deus Pai, quais são as obras que são descritas nas Sagradas Escrituras. Nós veremos em estudos nessa semana, que está lá em João capítulo 3, versículos 16 e 17, João capítulo 6, versículo 57, João capítulo 5, versículos 22 e 30, João capítulo 6, versículos 32, João capítulo 14, versículos 10 e 24, João capítulo 6, versículo 45, João capítulo 15, versículos 16 e 23. E também nós veremos em estudos nessa semana o que o pecado no Éden fez no relacionamento entre Deus e o ser humano. E qual é o significado que foi Deus que procurou Adão e Eva após o pecado? Por que Deus procurou realmente Adão e Eva? Nós saberemos no estudo na semana, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7 até 9. E também verificaremos o que o Evangelho de João nos mostra, nos ensina sobre o relacionamento de Jesus com Deus Pai. Como era esse relacionamento? Nós saberemos em estudos que está lá em João capítulo 7, 16, João capítulo 8, versículo 38, João capítulo 14, versículo 10 e 23, João capítulo 15, versículos 1, 9 e 10,
João capítulo 16, versículos 27 e 28, e João capítulo 17, versículo 13. E também verificaremos qual é a função, a importância do Espírito Santo no seu papel na conversão de pessoas. A resposta estará em estudos na semana, que estará em João capítulo 1, versículo 10 até 13. E também nós estudaremos quais são as obras do Espírito Santo. Está lá a resposta, lá em João capítulo 3, versículo 5 até 8, João capítulo 6, versículo 53, João capítulo 14, versículo 26, João capítulo 15, versículo 26 e João capítulo 16, versículo 7 até 11. E também verificaremos que palavras e frases na Bíblia nos mostram quando Jesus fez aquela oração sacerdotal e qual era o desejo de Jesus? Que existisse uma unidade, um relacionamento entre a Trindade e os discípulos. Nós veremos ali que está lá em João capítulo 7, versículo 3, João capítulo 17, versículos 6 e 8 e João capítulo 17, versículos 17. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a entender bem o que é a Trindade, qual é a função de cada pessoa, o Pai, Filho e Espírito Santo. E isto você vai crescendo em sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Ele levará você, a sua família, seus filhos e todos nós. Jesus levará, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.